Boa noite de novo, gente. Nós tivemos aqui um problema de conexão. Espero que agora o sinal melhore, né, para a gente poder conversar com vocês. O meu convite, como de costume, quando fazemos essas transmissões ao vivo, é de que todos vocês se sintam muito à vontade para enviar seus comentários, para enviar perguntas também. O nosso objetivo nesta segunda-feira à noite, nós vamos conversar em torno de 1 hora, né, é conversarmos sobre o momento político duríssimo que o nosso país está vivendo, uma crise política das mais graves, né, que o país enfrentou nestas últimas décadas. Nós nunca estivemos, né, desde o período da ditadura militar, nós nunca estivemos tão próximos, né, de um processo autoritário como estamos vivendo hoje sob o governo Bolsonaro. Eu vou conversando um pouquinho mais com vocês, porque conforme as orientações que sempre me transmite a nossa equipe de comunicação, a Juliana, a Priscila, o Ronaldo, eu quero me empolgar e já sair falando, né, do momento, da conjuntura, mas é muito importante aguardar um pouco para que vocês possam iniciar, né, junto comigo, a análise aí que nós vamos fazer. Eu estava dizendo, cumprimentar as pessoas, a Mônica que está entrando, Tereza Salton, Edson Reis, né, a Carmen Vicari, já pede ali um fora Bolsonaro, né, e pedir para a Juliana e para a equipe de comunicação se vocês estão já com, que como eu caí, né, na primeira entrada que fiz, eu tinha colocado o título do nosso bate-papo aqui conosco, e como caiu eu entrei sem reescrever, não sei se ele está adequadamente colocado, senão eu peço que vocês nos ajudem a partir daí, né? Bom, a primeira questão importantíssima, né, para nós abordarmos assim neste momento de uma escalada autoritária muito forte no país, gravíssima. Nós estamos vivendo a mistura, né, de uma crise política cada vez mais grave, porque nós somos governados, né, por um presidente que aposta neste caos, ele aposta neste ambiente, né, de conflito crescente para, por dentro deste ambiente de caos, ele poder apertar ainda mais o processo de autoritarismo que está em curso no governo Bolsonaro. Nós estamos vivendo já intensamente, né, um processo de enorme autoritarismo, e aquilo que Bolsonaro busca é instalar definitivamente uma ditadura bolsonarista, né, um processo de fechamento total do país. Por isso mesmo é que nós, de outro lado, temos que saudar este conjunto de movimentos que estão crescendo nas últimas semanas, especialmente estes que se apresentaram, né, nos últimos dias, que um deles intitulado Somos Mais de 70%, o outro Estamos Juntos, um outro manifesto também de mais de 700 juristas intitulados Basta, todos eles com este mesmo objetivo, constituirmos uma ampla frente em defesa da democracia, mas que esta frente em defesa da democracia, que digo eu e agrego a minha avaliação, imagino que é muito semelhante à de todos vocês, ela consiga somar esforços para que nós consigamos colocar fim ao governo Bolsonaro através de um processo de impeachment, se não formos atendidos naquilo que seria o justo por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que pode, deve, e do meu ponto de vista, tem um conjunto, né, de evidências para concluir as investigações neste processo onde o presidente Bolsonaro e o vice-presidente Mourão respondem por uma série de crimes que ocorreram durante a eleição. Mas se o Tribunal Superior Eleitoral não fizer este julgamento, nós precisamos acelerar os movimentos em torno do processo de impeachment.
E sobre isso eu vou falar no decorrer aqui desta live, né? Bom, a primeira questão que eu quero sintetizar rapidamente é a junção destas três crises, né? Uma crise sanitária gravíssima. O Brasil hoje é o grande epicentro, né, da expansão da pandemia de coronavírus, infelizmente. Nós ultrapassamos e hoje, dentro de alguns instantes, vamos ter um novo anúncio, né? E infelizmente, por conta da irresponsabilidade do presidente Bolsonaro e do seu governo, nós estamos com uma curva crescente e com a velocidade de crescimento da curva também crescendo. Ou seja, não é só que estamos crescendo no número de infectados no Brasil, a velocidade deste crescimento também está cada vez maior. Ou seja, nós não estamos em nenhuma saída da pandemia. Ao contrário, nós estamos vivendo um momento de agravamento da pandemia, com aumento do número de mortes e uma aceleração no aumento do número de infectados. E isto é, em grande parte, consequência desta política deliberada e irresponsável do presidente Bolsonaro de boicotar permanentemente a única ferramenta que temos para evitar a expansão maior da pandemia de coronavírus, que é o isolamento social. Nós não temos, e aqui eu quero dar alguns dados ao falar da crise sanitária, né? Esses dados foram levantados pelo NAP de Saúde do Partido dos Trabalhadores, são dados estudados em cima de... Então, o principal, né, destes dados diz o seguinte: vejam a inoperância, né, com que o governo Bolsonaro está atuando no combate à pandemia. Em primeiro lugar, o governo anunciou, num dado momento, que disponibilizaria 14.100 respiradores para diferentes regiões do país. E até o momento entregou apenas 1.612 desses respiradores. O governo anunciou que iria ampliar em 3.000 o número de leitos de UTI e até o momento ampliou em apenas 540. O governo anunciou, depois de muita demora, porque um dos grandes problemas que agrava a pandemia no Brasil é o baixo nível de testagem da população, que é o que permite, de fato, administrar o enfrentamento de uma pandemia como esta, não num voo cego, mas num voo estudado, orientado e informado por este conjunto de testes. O governo demorou para comprar os testes. Num determinado momento anunciou então que passaria a testar em massa e anunciou a compra de 46.200.000 testes e até o momento entregou apenas 10 milhões de testes. E os recursos que foram anunciados para chegar a prefeituras e governos de estado, que foram 29.500 milhões de reais anunciados como aporte, né, para que municípios e governos de estado possam enfrentar melhor a pandemia. O repasse efetivo foi de apenas 8,5 bilhões, ou seja, praticamente uma quarta parte daquilo que foi anunciado. Então, mesmo os anúncios tardios se transformam em entregas extremamente reduzidas e ainda mais tardias. E enquanto isto, a epidemia do vírus avança e o presidente Bolsonaro faz questão de exercer a sua estética da morte. A estética da morte é que ele faz questão de ir para os ambientes externos, incentivar aglomerações, sempre sem usar máscara, sempre cumprimentando, apertando a mão de pessoas, ou seja, ele é a anti-informação em relação a tudo que é necessário fazer para salvar vidas. Então, é criminosa a atuação do governo Bolsonaro na questão da pandemia. Um último dado sobre a questão da pandemia, deixa eu só ajeitar aqui minha tela. Um último dado sobre a questão da pandemia que é muito importante passar para vocês, que mostra este descaso, né? Esta negação da ciência com que o Brasil
está enfrentando a pandemia e por isso mesmo se transformando no grande epicentro de expansão da pandemia. Nós, infelizmente, caminhamos para ser o segundo país do mundo com o maior nível de mortes por coronavírus. Ficaremos atrás apenas dos Estados Unidos e não por acaso, né? Os dois presidentes, Trump e Bolsonaro, Estados Unidos e Brasil, os dois que negam a ciência, os dois que negaram a importância da pandemia, os dois que alimentam uma rede de fake news, inclusive propagandeando uma cura falsa através de propaganda permanente da cloroquina, como se fosse função de um presidente da República prescrever um medicamento, que deveria sim ser determinadas todas as condutas através de protocolos, né? Mas eu dizia, faça uma comparação à Alemanha, que está enfrentando muito bem a pandemia de coronavírus. Ela testou em torno de 47 mil habitantes para cada milhão de habitantes na Alemanha. E no Brasil, o nível de testes é de apenas 4.300 testes até o momento para cada milhão de habitantes, ou seja, uma testagem 10 vezes menor, e isso evidentemente alimenta um enfrentamento da pandemia numa espécie de voo cego. Então é criminoso o que Bolsonaro está fazendo. Isto, aliás, é um dos grandes crimes de responsabilidade que ele cometeu, está cometendo, e que por si só já justifica um processo de impeachment por crime de responsabilidade. Existem muitos outros, evidentemente. Bom, a segunda questão é que esta forma irresponsável de enfrentar e criminosa de enfrentar a pandemia, ela está levando a um atraso, né, na superação da pandemia. Porque é evidente que a pandemia ela causaria um determinado número de mortes, ela também causaria um problema na economia, como vai causar, está causando, mas eu digo, ela poderia causar um número de mortes muito menor e um impacto sobre a economia muito menor, se o governo Bolsonaro estivesse agindo tanto no sentido de proteger a economia, como no sentido de proteger as vidas. E ele não está fazendo nem uma coisa e nem outra. Aliás, ele tem incorporado na sua narrativa da morte esta narrativa para explicar os problemas que o vírus está causando na economia. Ele diz que o responsável pelo problema econômico no Brasil seria o isolamento social, quando na realidade é exatamente o contrário o que ocorre. O isolamento social é a ferramenta que temos à disposição, a única que temos, para superar a pandemia mais rapidamente e, portanto, com a superação mais rápida da pandemia, reabrir a possibilidade real de buscar a recuperação econômica do Brasil, que será uma recuperação muito difícil, muito dura e muito longa. E, portanto, a recuperação econômica do Brasil não tem a ver com a variável se o comércio abrirá uma semana antes ou uma semana depois. Lógico que nós estamos extremamente comprometidos com a busca de alternativas seguras, baseadas na ciência, que nos permitam flexibilizar a abertura das atividades econômicas da melhor maneira possível, mas jamais abrindo mão dos princípios científicos e técnicos, porque a abertura ou não do comércio não pode ser fruto de uma pressão política. Este assunto não pode ser politizado no sentido da partidarização, como faz Bolsonaro. Este assunto deveria ser fruto de um grande consenso nacional. Aliás, se o presidente tivesse responsabilidade, ele estaria reunido permanentemente com os governadores de estado, com um grupo representativo de prefeitos, teria instituído, junto ao governo federal, junto ao Ministério da Saúde, uma comissão de alto nível, com infectologistas, com epidemiologistas, com técnicos na área de saúde, que poderiam permanentemente estar monitorando um sistema nacional, com o país sendo regionalizado e, portanto, cada uma das regiões, evidente que poderia e deveria ter políticas diferenciadas de maior ou menor grau de isolamento, conforme a evolução do vírus
naquela região do país. Mas isto não pode ser feito do jeito que está sendo feito no Brasil. Não pode ser feito adequadamente. Evidentemente que os governadores e prefeitos estão fazendo, a maior parte deles, a quase totalidade deles, um trabalho fantástico, extremamente dedicado, só que não há uma coordenação nacional desse trabalho, porque nós, absurdamente, temos na presidência da República alguém que boicota o processo de enfrentamento do vírus e que gostaria que o vírus fosse enfrentado simplesmente com a continuidade de vida normal, com milhões de pessoas sendo contaminadas rapidamente e, portanto, com as mortes no Brasil podendo chegar a 200, 300 mil mortes, como chegaram a ocorrer expectativas, né, se nós não tivéssemos adotado as medidas de isolamento social que estamos adotando. Como as medidas têm sido muito boicotadas por Bolsonaro, infelizmente ela já não está tendo a eficácia que ela poderia ter. E já estão morrendo mais pessoas no Brasil do que precisariam morrer. O Brasil poderia ter evitado destas 30 mil mortes que já ocorreram, uma boa parte delas poderia ter sido evitada não fosse a maneira como Bolsonaro age no enfrentamento da crise, né? Bom, e a crise econômica se agrava porque o governo, né, não toma as medidas que deveria tomar e, ao contrário, ele está em pleno processo. A grande ação do governo é este ataque às instituições e a construção de um ambiente no país, é o que Bolsonaro se preocupa cotidianamente, ao invés de governar a economia, governar a crise sanitária, buscar alternativas, ele alimenta cotidianamente a crise institucional entre os poderes, a crise contra o Parlamento, contra o Supremo Tribunal Federal, e com isto, né, ele procura criar um ambiente onde aquele grupo mais fanatizado de bolsonaristas, que eu tenho segurança de dizer são menos de 20% da população, por todas as pesquisas que nós temos lido, e na minha expectativa, portanto, isto que já somos hoje, 70% da população brasileira, que não concorda com nada destas coisas que Bolsonaro está fazendo, nós podemos chegar a 80% da população. E este é o nosso trabalho neste momento. Convencer ainda algumas pessoas que estão iludidas por um conjunto de fake news, que estão impregnadas por esta lógica do ódio, do autoritarismo de Bolsonaro, que elas troquem de posição e passem a cerrar fileiras nesta defesa da democracia do nosso país. E aí quero falar um pouco com vocês sobre estes movimentos, né? O Estamos Juntos, o Somos 70%, ou seja, somos maioria, ou o Basta, né, que os juristas lançaram este manifesto durante este fim de semana. Esses movimentos são muito importantes porque eles aglutinam todos os setores que querem derrotar esta escalada autoritária e fascista de Bolsonaro. O movimento antifascismo, o movimento em defesa da democracia brasileira, o movimento pelo fim do governo Bolsonaro, pelo impeachment de Bolsonaro. E acrescento eu aqui, mesmo que isto não esteja escrito neste momento, nesses manifestos, é muito importante que isto entre na pauta, que a repactuação do país tem que passar pelo impeachment de Bolsonaro, acompanhado de uma nova eleição direta, onde a população possa escolher, para repactuar o país, escolher democraticamente quem vai governar o Brasil para enfrentar a crise econômica e enfrentar esta crise que será muito profunda, já está sendo, e aqui a minha solidariedade, né, com todas as famílias que estão enfrentando, primeiro aquelas que perderam seus entes queridos, segundo aquelas todas que estão enfrentando a adversidade econômica, algumas de maneira mais intensa, mais dura, outras um pouco menos, mas a grande maioria das famílias dos brasileiros já enfrentando esses problemas. Então, nós vamos precisar de fato de um líder político e de uma pactuação da democracia brasileira, uma repactuação da democracia brasileira, que deixe para trás, né, o golpe que foi dado de maneira absolutamente inaceitável
contra a presidenta Dilma, contra o governo popular que nós liderávamos no país com aliados e que jogou o Brasil nesta escalada, né, de instabilidade institucional cada vez maior e que agora culmina com a eleição de Bolsonaro, passou pela prisão injusta do presidente Lula, pelo impedimento de uma candidatura legítima como era do presidente Lula a presidente da República, mas agora nós precisamos sim superar arestas e divergências para reunir de um mesmo lado todos aqueles que querem o impeachment de Bolsonaro. E o impeachment de Bolsonaro, este grande pacto tem que ser feito, tem que ser acompanhado de uma nova eleição direta, porque obviamente não será o vice-presidente de Bolsonaro, o general Mourão, que vai repactuar o país. Ao contrário, ele se elegeu com Bolsonaro, ele apoia todas estas medidas absurdas de Bolsonaro. Vocês assistiram ao vivo e a cores, né? O discurso feito, todo o que foi aquela reunião, aquela anarquia de encontro ministerial, que nós não poderíamos nem chamar de uma reunião ministerial aquilo ali, onde durante 2 horas não se falou 1 minuto sequer em mecanismos reais para enfrentar o coronavírus, para enfrentar a pandemia, onde não se falou nem 5 minutos sobre medidas concretas para salvar empresas, salvar empregos, salvar salários, para proteger os trabalhadores, para proteger a sociedade brasileira. E aqui eu quero, enquanto abro para ver as perguntas de vocês que eu não consigo ler ali na tela, porque nesse sistema vertical que a Juliana me pediu para adotar hoje, eu fico um pouco longe da tela, então não consigo ler o nome às vezes de vocês eu consigo, mas é que entra uma coisa em cima da outra e a gente não consegue analisar. Então eu combinei que eles fossem digitando aqui no nosso grupo de WhatsApp da nossa assessoria as perguntas que vocês estão me fazendo. Eu quero pedir licença, 30 segundos, fica aí, não sai daí, porque eu preciso pegar um copo de água ali que eu esqueci de trazer aqui para a mesa e eu tô com a garganta seca, daqui a pouco vou começar a ter problema. Espera um pouquinho aí, gente. Muito bem, voltei. Isso aqui é é ao vivo e a cores, né, pessoal? Então, eu estou aqui na minha casa, né, guardando a quarentena e participando ao mesmo tempo das sessões virtuais de todas essas votações da Câmara. Aliás, uma votação fundamental que nós precisamos fazer nas próximas 2 semanas é a grande prioridade da bancada do Partido dos Trabalhadores e das bancadas de oposição, é a prorrogação da renda mínima até dezembro deste ano. Porque a crise econômica, infelizmente, a recém está começando, ela será muito grave, provavelmente a economia brasileira, como já vinha muito mal com uma política econômica muito equivocada, porque a política baseada neste fundamentalismo liberal que vai asfixiando, né, a economia brasileira. Nós já vimos com crescimento baixíssimo. No ano passado, antes da pandemia, o crescimento foi de apenas 1%, ou seja, o país ficou estagnado. E agora, com a pandemia, a situação vai piorar muito. E uma das medidas mais importantes, aliás, vou circular rapidamente aqui as medidas, que nós temos que aprovar a prorrogação da renda mínima até dezembro, mantendo os R$600, jamais voltando para os 200 que o Bolsonaro e o Paulo Guedes querem, porque isso seria criminoso com a população brasileira. Nós temos que melhorar o programa de proteção aos empregos e salários, porque muita gente está perdendo o emprego, muita gente está tendo corte de salário, e o governo, ao invés de exigir que na contrapartida dos subsídios públicos, que devem ser colocados e utilizados para proteger salários e empregos, a exigência óbvia do governo tem que ser, numa condição de um governo que se preocupe com os brasileiros, a exigência de que as empresas que recebam esse subsídio não demitam ninguém para fazer parte do programa. O que nós defendemos é um subsídio de 1,5 salário mínimo a 2 salários para cada trabalhador contratado, desde que
durante 3 meses isto, desde que a empresa assuma o compromisso de não demitir ninguém, não diminuir o número de trabalhadores contratados que ela tem. Ela pode até trocar algum trabalhador, se for o caso, se houver uma necessidade de serviço, mas uma empresa que tem 100 trabalhadores, antes da pandemia, ela tem que manter esses 100 trabalhadores. E se aqueles que ganham mais do que um salário mínimo e meio ou 2, a empresa paga o resto do salário. Então, alguém que ganha um salário e meio, por exemplo, R$ 1.500, o subsídio seria total. Alguém que ganhe R$ 2.500, a empresa paga 1.000 e o governo, o Estado brasileiro, todos nós, e é para isso que existe Estado, para proteger, né, a população, para proteger a nossa nação, proteger a nossa economia, proteger e salvar empresas, e o Estado tem que investir neste momento. O Estado precisa colocar dinheiro na economia. Todos os países do mundo estão fazendo isso. E uma parte da receita é que o Brasil precisa investir no mínimo 10% do seu PIB, que é em torno de 700 bilhões de reais, talvez chegar a 800 bilhões de reais. Este dinheiro tem que vir das reservas que os nossos governos deixaram num patamar muito elevado no país. Vamos lembrar que, ao invés de quebrar o Brasil, como dizem os nossos adversários, os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma elevaram as reservas de 37 bilhões de dólares, quando começou o governo Lula, para 380 bilhões de dólares. Estes dólares de reservas, pelo menos 50 ou 60 bilhões deles, devem ser utilizados em ações para fomentar a proteção de empregos, a proteção de empresas, a proteção da economia brasileira e, obviamente, o tecido social brasileiro com a renda mínima. O outro lugar de onde tem que vir este recurso que o Brasil precisa é do aumento responsável e necessário socialmente do endividamento público do nosso país. O Brasil pode emitir moeda, o Brasil pode emitir títulos da dívida pública e tudo isso deve ser feito pelo Estado brasileiro para salvar vidas, proteger o tecido social brasileiro, não apostar no caos como está apostando Bolsonaro e, evidentemente, investir para a retomada da atividade econômica. E, por fim, o quarto bloco de onde deve vir este dinheiro é a votação de um pacote de impostos justos para o andar de cima. O imposto sobre grandes fortunas, a retomada do imposto sobre lucros e dividendos para taxar as grandes rendas daqueles que investem no mercado financeiro, na bolsa de valores, que hoje não pagam imposto de renda no Brasil, precisam começar a pagar, e também taxar os altos salários. É o trio que eu sempre falo: taxar as grandes fortunas, as grandes rendas e os altos salários. E sobre altos salários, o que nós defendemos, o que eu defendo, é um aumento do imposto de renda para todos que ganham mais de 15 mil reais. E aí eu sempre dou o exemplo: isto vale para um deputado, vale para senadores, vale para os generais, vale para servidores públicos que têm salários acima de 15 mil reais, como pode ser o caso de juízes, promotores ou outros servidores, e também vale para a iniciativa privada. Porque nós, quando propomos uma solução para o país, nós não podemos propor uma solução para perseguir grupos, para criminalizar, por exemplo, o servidor público. Não, o servidor público que ganha um baixo salário, ganham salários 2, 3 mil reais, 4 mil reais, esses não tem que ter aumento de imposto. Tem que ter aumento de imposto para todos que ganham mais do que 15 mil reais. E aí se inclui aqueles que também ganham os altos salários no setor privado. Gerentes, funcionários de mais alta qualificação e, portanto, altos salários, porque existem milhares de pessoas que ganham salários de 20, 30, 40 mil reais também no setor privado, e estas pessoas precisam contribuir. Então, a ideia é todo andar de cima contribuir para que nós tenhamos renda e recurso suficiente. Este pacote que eu sintetizei aqui, não entrei em detalhes, que não é o objetivo da live de hoje, ele pode arrecadar em torno de 150 bilhões de reais por ano.
Então tem de onde tirar o dinheiro, é necessário colocar o dinheiro para proteger a vida do povo brasileiro e proteger a economia brasileira. Vamos ler aqui as perguntas, senão eu falo das perguntas e não entro, né? Vamos lá, tá aqui, ó. Maria da Graça Souza. As medidas que o governo Bolsonaro não tomou vai adiar por um tempo mais longo a retomada da recuperação da economia. Muito obrigado, deputado Henrique Fontana. A Maria da Graça, agora que eu vi, ela é de Jaguarão, professora Maria da Graça. Ela, inclusive, está se preparando muito para liderar uma aliança popular pelo governo de Jaguarão, como pré-candidata que é. Jordano Bruno, por que o PT não assina o manifesto em favor da democracia? Tem que juntar todos os partidos políticos e não só a esquerda. Eu estou de total acordo contigo, Jordano. Eu, inclusive, assinei o manifesto todos juntos, né? Aliás, o Fernando Haddad também assinou, muitos líderes do PT assinaram. A preocupação que o presidente Lula colocou é de que ele quer ver neste movimento, e é legítimo que ele reivindique isso, eu também quero ver, um compromisso de que o nosso movimento juntos em defesa da democracia seja pela saída do Bolsonaro, que é a grande causa da crise política, sanitária e econômica do país, e que ela venha acompanhado de uma nova eleição direta, para que este movimento seja um movimento como o Diretas Já, porque nós não podemos fazer um movimento como esse para depois, no meio do caminho, se criar um acordo de cúpula e o Mourão ser estabilizado como presidente da República. Mas eu tenho comigo segurança de que o PT está apoiando, vai apoiar este movimento e, evidentemente, reivindicando, trabalhando com todos vocês que estão aqui nos acompanhando para esta incorporação óbvia de compromisso desta aliança que se une, porque uma aliança tem que ser ampla. Eu concordo plenamente com o Jordano e eu estou trabalhando muito em torno disto. Há poucos dias atrás tive uma longa conversa com o deputado Molon, que é o líder do PSB, conversamos sempre com os líderes do PDT, dos outros partidos de oposição, e por óbvio queremos conversar também com todos os líderes de partidos de direita e de centro que tenham este compromisso de defesa da democracia, acompanhado deste compromisso de fim do governo Bolsonaro com novas eleições. Esse tem que ser o nosso programa mínimo. Lógico que o programa do PT é muito mais ousado do que isso. Nós queremos garantir renda mínima perene, nós queremos devolver direitos que foram retirados dos trabalhadores, como é o caso de direitos previdenciários de pessoas que ganhavam aposentadorias muito baixas e que foram cortadas. Agora, isso é uma caminhada. Então, este grande movimento, todos juntos, as bandeiras básicas que devem unificar, na minha opinião, esse movimento, são o fim do governo Bolsonaro, através do impeachment, acompanhado de novas eleições. Que, aliás, é o que o João aqui me pergunta, abordando a questão da PEC 37. A PEC 37 é uma emenda constitucional que eu, deputado Henrique Fontana, e o deputado Paulo Teixeira somos autores desta emenda constitucional e ela exige novas eleições diretas sempre que um presidente da República ou um governador ou um prefeito for afastado definitivamente do cargo. Então termina com esta questão de uma conspiração para, na saída de um presidente indesejado pela população, ficar um vice. Ou, como foi o caso da presidenta Dilma, que sofreu um golpe com a conspiração de Michel Temer com aqueles que organizaram o golpe para que Temer ficasse durante 2 anos e meio num governo para o qual ele não havia sido eleito. O vice sempre será eleito para ser vice. É isso que diz a nossa emenda constitucional, que é muito importante votar antes, junto com o processo de impeachment. O João Paulo Lima diz: ouvi que a direita democrática está se juntando com a esquerda pela democracia. É verdade isso? Sim, é verdade. Existem movimentos importantes nesse sentido. Agora, estes movimentos, eles ainda estão numa fase que não tem a força que nós
gostaríamos que tivesse. Eu, por exemplo, tenho dialogado com o presidente Rodrigo Maia, ele é um líder da direita brasileira, hoje presidente da Câmara, e que tem dado demonstrações de compromisso com a democracia. E eu apoio todas estas declarações e ações dele, aliás, me solidarizo com o presidente Rodrigo Maia pelo ataque indevido de fake news que ele está recebendo do gabinete do ódio e deste grupo, né, do fanatismo bolsonarista, né, que nós temos que combater, porque são verdadeiras hordas, né, que querem gerar no Brasil um processo de um governo fascista autoritário, de uma ditadura bolsonarista. Agora, o presidente Rodrigo Maia está nos devendo a acolhida de um dos pedidos de impeachment. Ele tem 35 pedidos de impeachment sobre a sua mesa, um deles tem a minha assinatura, que tem a assinatura de diversos partidos de oposição e de mais de 400 movimentos sociais, e o que eu tenho reivindicado, eu repito aqui, em nome da democracia, em nome do Estado Democrático de Direito, em nome desta nossa aliança para enfrentar o fascismo, é preciso que o presidente Rodrigo Maia acolha e coloque para tramitar um dos 35 pedidos de impeachment, porque quase todos eles repetem os mesmos argumentos, os mesmos crimes, os mais atuais estão atualizados, né, por crimes que o Bolsonaro vem cometendo, crimes em série de responsabilidade. Ele, aliás, aposta que a repetição de crimes e a intimidação que ele faz contra a imprensa, contra quem pensa diferente dele, né, contra as pessoas que se opõem a ele, está em curso claramente um processo de intimidação. Esses são os sinais, aliás, evidentes, né, da escalada autoritária sobre a qual estamos falando hoje nesta live, né? A ação violentíssima do presidente Bolsonaro para controlar a Polícia Federal. A demissão do ex-diretor da Polícia Federal, a tentativa, né, de nomear e, finalmente, a nomeação de um amigo da família Bolsonaro, com o compromisso claro de proteger a família Bolsonaro e os seus amigos e de perseguir inimigos. Então a Polícia Federal está se transformando a passos largos numa polícia política a serviço do bolsonarismo. E isso é um dos sinais claros, né, de uma escalada fascista. Segundo, evidente que nós sabemos que isto não atinge toda a Polícia Federal. E eu quero, aliás, se tiver um policial federal aqui me assistindo, quero cumprimentar todos aqueles que resistem exercendo o seu papel de servidores do Estado brasileiro. Um policial federal não serve a um governo, ele serve ao Estado brasileiro, republicanamente, é isso que ele deveria fazer. E uma parte, infelizmente, está aderindo, né, à tese da partidarização da Polícia Federal, que, aliás, também acontece com as Forças Armadas, porque Bolsonaro também tenta se apropriar das Forças Armadas. Tenta dizer que as Forças Armadas estariam a serviço dele e do bolsonarismo. E eu relato aqui aquilo que digo sempre que falo sobre esse assunto, repito aqui, nós precisamos solicitar, exigir mais uma vez, precisamos estar alertas para cobrar, né, que os militares que de fato têm compromisso com a nação, que condenem, que atuem para evitar este processo de cooptação das Forças Armadas, que, como a Polícia Federal, devem ser do Estado brasileiro. Elas são muito importantes para um projeto de nação, para proteger a nossa nação, e nós da esquerda sempre defenderemos o papel das Forças Armadas num projeto de nação, mas temos que condenar sempre e estarmos vigilantes com aqueles setores das Forças Armadas que flertam com o golpismo. O general Heleno é um caso típico, né? Mas outro dia, por exemplo, li um artigo publicado no Estado de São Paulo, do general Santos Cruz, que foi inclusive ministro do governo Bolsonaro no início do governo, e ele dizendo e alertando, né, para este processo, para o risco deste processo de cooptação das Forças Armadas por parte do bolsonarismo. Aliás, nós já temos uma militarização
clara do governo. O último número que eu li chega perto de 3.000 militares atuando em funções gratificadas do governo, desde ministros até... Nós chegamos à situação absurda, evidente que um grupo de militares poderia estar atuando dentro de um governo normalmente, agora não uma escalada como está ocorrendo neste momento, com uma verdadeira cooptação, né, como eu digo, das Forças Armadas, tentando transformar as Forças Armadas numa correia de transmissão do bolsonarismo e do seu objetivo, né, autoritário de implantar uma ditadura. Bom, nós temos a intimidação da imprensa, né, que corre solta no país. Nós estamos vivendo um processo de censura e intimidação evidente. Nós temos um processo de perseguição em diversos ministérios, que estão sendo, os relatos chegam todos os dias, né, para nós como deputados. Então, tudo isso indica para todos nós que é hora sim de uma grande unidade, mas que esta unidade seja forjada em cima de um programa. E que este programa, por óbvio, tem que ser um programa mínimo, porque as diferenças, né, que eu tenho, por exemplo, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, são enormes. Ponto de vista da visão dele sobre a economia, inclusive da conivência que ele teve com todo este processo, onde ele assistiu em silêncio o bolsonarismo e esta horda fascista crescerem no país, mas hoje temos que fazer uma aliança sim com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com o PSDB, desde que haja este programa mínimo, que eu acabo de me referir aqui, que inclua o afastamento de Bolsonaro através do impeachment e novas eleições 90 dias depois deste afastamento. Deixa eu ler aqui outras perguntas que o pessoal postou aqui. A Letícia, né? O governo agora quer permitir que 50% dos trabalhadores sejam demitidos de uma empresa que pode ser beneficiada pelos recursos públicos. Como proteger esses trabalhadores? Está coberta de razão a Letícia, nós estamos totalmente contra esta modificação. Vamos trabalhar para evitá-la, para não permitir que o governo aprove um absurdo desse. Nós temos que ter um programa de subsídio público para garantir os empregos e o salário das pessoas. Aliás, porque isto é a ferramenta fundamental para nós, inclusive, enfrentarmos a crise econômica que vem, porque se jogarem uma cadeia enorme com milhões de demissões no Brasil, com milhões de cortes salariais, aí mesmo que a economia brasileira vai para uma recessão cada vez pior e mais profunda. Manter a renda mínima, manter salários e manter empregos é o fundamental para preservar a possibilidade do Brasil retomar o crescimento possível da economia. O Lino Alves diz: como fazer para tirar o Bolsonaro se ele está se aliando ao Centrão? G. Ferrer: como posso me agradar de uma pessoa que é contra tudo que é bom? O cara é contra a educação, contra a saúde, contra os pobres e o pior, mais desumano, contra a vida. Bom, a G expressou a opinião dela, que é a mesma que nós temos, né? Mas a pergunta do Lino, ela é muito interessante e eu quero falar um pouquinho sobre ela, já caminhando, né, para o final dessa nosso bate-papo de segunda-feira à noite. Lino, é totalmente possível nós termos uma vitória na questão do impeachment. Mas para isso é preciso costurar uma aliança ampla. É preciso ter mobilização intensa das pessoas. Nas redes sociais, enquanto estamos guardando a quarentena, e em atividades de rua tão logo vençamos a quarentena. Eu sou daqueles que pensam que nós não devemos ter pressa em fazer atividades de rua, né? Podemos fazer atividades simbólicas, como estão ocorrendo, e atividades inteligentes politicamente. Em muitos lugares, vai um grupo, por exemplo, de 200 pessoas, com faixas, com recados bem escritos, se colocam em posições estratégicas, guardando o distanciamento, usando máscara, mas não fazermos aglomerações
e grandes atos, né, enquanto estamos neste processo de isolamento para enfrentar a pandemia. E também é preciso ter muito cuidado para não aceitar a provocação de bolsonaristas. Aqui quase que eu esqueço de falar isso, mas nas últimas horas eu tenho pensado muito sobre isso. Hoje, inclusive, li um Twitter que, se a minha assessoria recolocar aqui, porque ele já ficou lá para cima, não posso procurar agora, mas se recolocar aqui no nosso WhatsApp, eu vou ler, que foi um Twitter publicado pelo ex-governador Olívio Dutra, que eu, aliás, além do carinho e do respeito enorme que eu tenho por ele, me identifico muito com este Twitter que ele publicou hoje, com muitas coisas do que ele pensa e faz. Temos uma identidade política muito grande, né? Mas ele diz ali o seguinte, ele entende que nós não devemos fazer atividades públicas no próximo domingo, no dia que o bolsonarismo costuma chamar as suas atividades. Eu digo atividades grandes, né? Porque isto pode permitir a eles o que eles mais querem, né? Que são confrontos que permitam, né, uma versão sobre um desses confrontos e, com isto, acelerar um processo de fechamento do sistema. Óbvio que nós vamos ter que ir medindo isso. Tenho que cumprimentar aqui as torcidas organizadas que fizeram atos no último domingo defendendo a democracia. E nós temos que mostrar e dar um basta para o bolsonarismo. Mas nós temos que ter muita inteligência política para não cairmos em provocações. E eu respondi ao Lino, né? Aqui a Juliana já colocou aqui, penso que a estratégia do movimento pró-democracia nos próximos dias e domingos seja a disseminação da campanha #SomosSetenta% em casa. E principalmente não fazer manifestação de rua, né? Por que isso? Porque de fato, né, nós não podemos cair nesta contradição, né? Nós podemos fazer manifestações de rua, como eu disse, em número limitado de pessoas, coisas inteligentes que não gerem aglomerações. E aí eu volto a responder para o Lino, né, a questão do impeachment. A questão do Centrão, né, o Centrão ele está em disputa. Uma parte do Centrão apoia e tem identidade com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Estes setores, eles estão na oposição ao governo Bolsonaro, na sua forma de fazer oposição, estão defendendo a democracia brasileira, ainda não se decidiram, né, por um pedido de impeachment assinado por estes partidos, mas na minha avaliação, as próximas semanas elas serão de um intenso desgaste do governo Bolsonaro, porque os absurdos que ele está fazendo no combate à pandemia, mais a falta de ação para proteger a economia brasileira, mais o acirramento da crise política, o confronto permanente com o Supremo, o confronto com o Poder Legislativo, o ataque à rede de ódios e intolerâncias, a investigação que vai chegando a pontos cada vez mais fortes e comprometedores de Bolsonaro e de sua família. Aqui eu me refiro tanto à investigação das fake news e do gabinete do ódio, que estão sendo conduzidas pelo ministro Alexandre Moraes no Supremo Tribunal Federal, como investigações que envolvem a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e a rachadinha feita pelo filho de Bolsonaro quando era deputado estadual e que era administrada por Queiroz, que fazia a relação da família Bolsonaro com as milícias. Portanto, a relação de Bolsonaro e da família Bolsonaro com as milícias também está com investigações bastante adiantadas, e isto tudo vai fechando um cenário que mostra para parcelas cada vez maiores da população brasileira que Bolsonaro não pode, não tem condições de continuar governando o Brasil. O Brasil não aguenta mais 2 anos e 8 meses de Bolsonaro. Por isso, Lino, eu acredito que nós podemos sim compor esta maioria no Congresso Nacional para votar o impeachment de Bolsonaro. A dona Geni, né, Rodrigues
nos diz: essa pandemia está massacrando o nosso povo e como fazer para que tenhamos informações médicas e de autoridades sobre quais medidas de saúde devem ser tomadas. Dona Geni tem toda a razão, né? Ao colocar esse seu desabafo, né, e a sua preocupação. Na realidade, Dona Geni, eu sugiro que a senhora se oriente pelas informações que tiverem este respaldo da Organização Mundial da Saúde. Nós não podemos ouvir o presidente Bolsonaro, não podemos ouvir o ministro da Saúde de Bolsonaro, mas nós podemos ouvir, por exemplo, o deputado Henrique Fontana, que é médico, podemos ouvir o governador do estado, que não é do meu partido, mas que está tomando medidas adequadas no sentido do enfrentamento do coronavírus. A secretária de Saúde do estado tem dado informações corretas sobre como enfrentar a pandemia, e o básico da informação é este que eu vou repetir aqui rapidamente. É manter todos os hábitos de higiene, lavar as mãos com frequência, usar o álcool gel quando estamos na rua e não há como lavar as mãos, sempre que tivermos que ir para ambientes públicos, ir de máscara, porque isto protege a nós que estamos usando a máscara e as pessoas que estão na nossa volta. Sair o mínimo possível de casa. Todos aqueles que podem guardar quarentena, continuem em quarentena. Especialmente aqueles que têm maior risco, esses nem se fala, né? As pessoas mais idosas. Então, todos aqueles que podem, eu digo a palavra que podem, porque alguns trabalham, né, em atividades essenciais e, portanto, não podem deixar de trabalhar, e outros, infelizmente, pela postura criminosa do governo Bolsonaro, não estão recebendo o apoio financeiro que deveriam receber do Estado brasileiro para poderem ficar em casa. Então se veem no desespero de não ter como sustentar a família e não ter outra alternativa e tem que ir para a rua para tentar ganhar a vida, coisa que deveria estar sendo garantida pelo governo do país para enfrentar a pandemia com dignidade. Mas a esses, então, que heroicamente estão indo às ruas, que eles se cuidem também, no sentido de usar máscara, no sentido de procurar evitar aglomeração, de não chegar tão perto das pessoas, de não utilizar os cumprimentos tradicionais que a nossa cultura voltará a fazer, ela não está fazendo temporariamente, mas é parte da nossa cultura, abraçar as pessoas, apertar a mão, abraçar, beijar aquele que é mais amigo, que está mais por perto, né? Mas isso a gente não pode e não deve fazer neste momento. Então, pessoal, eu encerro esta segunda-feira transmitindo, né, para todos vocês uma palavra de otimismo. Não um otimismo ingênuo, porque eu não tenho o direito de fazer isto e nem poderia tratar a todos vocês que acompanham as nossas redes sociais desta maneira. Mas o meu sentimento é que o governo Bolsonaro está cada vez mais desgastado e cada vez mais isolado. Ele está acuado, por isso ele está partindo para esta cartada final, que é a tentativa de um golpe para instalar uma ditadura bolsonarista no país. Sinto que diversos setores da sociedade reagem, né, para impedir este movimento, e nós devemos ter aberto, sim, a esta aliança amplíssima para garantir a defesa da democracia, e eu sinto que o Brasil vai virar a página do bolsonarismo, assim como nós vamos vencer a pandemia. Infelizmente, tivemos e estamos tendo que enfrentar todo o processo agudo da pandemia, conduzidos de maneira absolutamente irresponsável por um presidente despreparado como Bolsonaro, e isto agravou muito a situação no Brasil e agravou muito o número de mortes no nosso país. Agora eu espero que em breve nós possamos retirar Bolsonaro da presidência para poder ter um líder legitimado pelo povo brasileiro, que possa realmente repactuar o país para garantir um processo de recuperação da economia brasileira, que será muito duro e difícil e que precisa ter um líder à altura de um país democrático, e que esse líder seguramente, a ampla maioria do povo brasileiro, a gente tem dito 70% já compreendeu, eu acho que daqui a poucos dias 80% vai ter compreendido, então 20% não podem derrotar 80%, 30% não podem derrotar 70%, e o Bolsonaro está desrespeitando a Constituição.
Não se trata aqui de fazer um impeachment sem crime. Trata-se de fazer um impeachment a partir de uma série de crimes que ele cometeu contra a Constituição e contra o povo brasileiro nestes quase 18 meses, quase 17 meses que ele está governando o país. Vamos continuar juntos, compartilhem, né, todos vocês que acharam interessante esse nosso bate-papo com as suas redes. Eu quero fazer um pedido, quase que eu esqueço, né, para todos vocês que estão conosco, são muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, aqueles que quiserem fazer parte da nossa rede de WhatsApp, que quiserem receber textos, materiais, vídeos que o nosso mandato costuma enviar, sempre atualizando a conjuntura e levando também a minha opinião para vocês, mas não só a minha, como textos que a gente seleciona, vídeos, entrevistas muito boas. Por favor, escrevam aí nos comentários de vocês, ainda pelo Facebook, o nome de vocês, a cidade onde vocês moram e o número de telefone do WhatsApp. Aí a minha assessoria vai mandar um oi para vocês. Quando vocês nos responderem um oi, vocês vão estar entrando na nossa rede. Esta é uma rede de transmissão para envio por WhatsApp. Nós não enviamos nenhuma fake news. Nós fazemos política e formação das pessoas e informação para as pessoas com toda a seriedade. Então eu peço que vocês me enviem. Aí quando vocês derem este oi, vocês vão, coloquem aí o nome de vocês, a cidade onde vocês moram e o número do WhatsApp de vocês. E aí nós vamos enviar, lógico que esses envios não são de interação. Eu sempre explico isso para as pessoas, porque são milhares de pessoas que estão nessa nossa rede, então eu envio coisas que vocês obviamente vão ler, analisar e se acharem que são boas, enviem para as redes de vocês, porque também aqui nas redes, gente, nós precisamos derrotar o bolsonarismo. Este aqui é o espaço onde eles ainda sobrevivem. E nós precisamos ter uma maioria de pessoas comprometidas com a democracia, muito atuantes nas redes. Entre nas redes, convide novas pessoas, vamos tentar sair da nossa bolha, convidar pessoas de outros ambientes para dialogar conosco, porque o Brasil merece esta nossa militância. Um abraço e boa noite, gente.